Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Jéssica Ribeiro. E vamos lá para o assunto que a gente vai ver na videoaula de hoje, tá bom? Então, hoje nós iremos tratar sobre a classe gramatical chamada advérbio. Vocês aí já ouviram falar de advérbio? Na língua portuguesa nós temos 10 classes gramaticais. Uma delas é o advérbio, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele na aula de hoje. Então, pega aí seu caderno já para fazer suas anotações e presta bastante atenção para aprender hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos descobrir, afinal, o que é um advérbio. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, então elas influenciam no sentido do verbo, no sentido de um adjetivo e no sentido de outro advérbio. Então, são palavras que elas têm esse poder de modificar o efeito de sentido, tanto de um verbo, quanto de um adjetivo e de outro advérbio. E nós vamos ver um pouquinho mais deles na aula de hoje. Os advérbios, eles são flexionados no grau comparativo e superlativo, e também eles são divididos em alguns grupos. São esses grupos que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Na aula de hoje a gente não vai falar sobre o grau comparativo e superlativo dos advérbios, não. Esse assunto fica para uma próxima aula. Na aula de hoje nós vamos estudar as classificações dos advérbios, que podem ser em advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação ou dúvida. Então, nós vamos observar hoje alguns desses tipos de advérbios, tá certo? Então, prestem muita atenção. Em relação a essas classificações, vamos tratar primeiro sobre o advérbio de tempo. Ora, o nome já dá uma dica, são palavras que vão expressar ideias e construir sentidos em torno da marcação do tempo. Então, aqui nós temos, por exemplo, a palavra hoje, ontem, amanhã, já, antes, cedo, tarde, enfim, são palavras classificadas como advérbio e essas palavras elas indicam o tempo. Se o tempo já passou, se é um tempo agora, se é um tempo futuro. Então, quando eu digo hoje, eu estou falando do tempo de agora. Quando eu digo antes, eu estou falando de um tempo que já passou. Então, são palavras que expressam ideias de tempo. Essas palavras são advérbios de tempo. Por exemplo, aqui nessa frase. Você sabe que ontem eu comprei muitos pães. Então, veja aqui, ó. A palavra ontem apareceu para marcar quando é que foi a compra desses pães. Então, foi quando? Ontem. Então, esse advérbio aqui está fazendo relação a quando foi comprado. Ele está fazendo referência aqui ao verbo comprar. Quando foi comprado? Ontem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma frase que possui o advérbio de tempo ontem. Vamos ver um outro tipo de advérbio. Advérbio de modo, tá certo? Os advérbios de modo, eles indicam o modo, a forma como o verbo indica sua ação. Então, eles modificam a ação verbal, ou de um adjetivo também, ou de outro advérbio, indicando o modo como aquilo ocorreu. Então, são exemplos de advérbios de modo, a palavra bem, mal, melhor, pior, assim. São exemplos também desse tipo de advérbio. Alguns advérbios, eles terminam com esse pedacinho aqui, ó. Quer dizer que toda palavra que termina com essa parte aqui, mente, são advérbios? Não, mas boa parte dos advérbios vai terminar com esse finalzinho aqui. Por exemplo, cautelosamente, suavemente, felizmente, tristemente. Então, são palavras que terminam com essa partícula e que costumam ser advérbios. Então, é importante que a gente leia na frase direitinho para compreender. Olha aqui o exemplo. Preciso agir cautelosamente. Veja, cautelosamente é um exemplo de advérbio de modo. Por quê? Está dizendo o modo como a pessoa vai agir. Ela vai agir de qualquer jeito? Ela precisa agir de qualquer jeito? Não. Está dizendo que ela vai agir cautelosamente. Para quem não sabe, cautelosamente quer dizer o quê? Com calma, com cuidado, com cautela. Tá certo? Outra classificação, nós temos os advérbios de lugar. O nome já dá a dica. São palavras que vão expressar a ideia de lugar, como, por exemplo, longe, perto,
perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, embaixo, atrás, adiante. Então, são palavras que expressam lugares, elas expressam posicionamentos. Por exemplo, estamos perto da casa de nossos pais. Então, a palavra perto indica aqui a localização de onde essas pessoas estão. Elas estão perto. Eu usei aqui um advérbio para marcar o lugar, a posição em que as pessoas se encontravam. Os advérbios ainda podem marcar dúvidas, tá certo? Palavras que expressam a ideia de dúvidas, como, por exemplo, talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente. Vejam que essas palavras, elas dão uma ideia de dúvida. Então, se eu digo assim, provavelmente vai chover. Quer dizer, existe essa dúvida. Pode ser que chova, mas pode ser que não chova. Então, são o quê? Os advérbios de dúvida. Aqui a gente tem um exemplo. Talvez nos vejamos na próxima semana. Talvez. Veja, é uma certeza de que as pessoas irão se ver na próxima semana? Não, é uma dúvida. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, são advérbios que expressam a ideia de dúvida. Os advérbios ainda podem ser de negação. Expressam quando a gente está negando alguma coisa, rejeitando alguma coisa. Então, não, jamais, nem, tampouco, nunca. São palavras que mostram que a gente está fazendo uma negação, tá? Tendo uma reação de negar algo. Então, diz aqui, ó, por exemplo, não deixe nada para depois. Então, esse não está aqui expressando essa ideia de negação, de não deixar nada para depois. Ainda em relação à classificação dos advérbios, nós temos advérbios que indicam intensidade. E aí prestem bastante atenção nos advérbios de intensidade, tá certo? Porque quando a gente fala em intensidade, tem gente que acha que é só para mais, que é só algo maior. E não necessariamente, veja. Palavras como muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, demais, tanto, tão. Elas indicam uma ideia de intensificar alguma ação ou alguma coisa, seja para mais ou seja para menos, tá certo? Olha aqui nos exemplos. Primeiro exemplo, diga um verso bem bonito. Então, a palavra bem é um advérbio que está intensificando. Eu não quero apenas um verso bonito, eu quero um verso bem bonito. Então, tem que ser muito bonito mesmo. Veja que a palavra bem intensifica a característica que eu quero do meu verso, intensifica a ideia da beleza do verso. Então, é algo intenso para mais. Nesse segundo exemplo, diz assim: dormi pouco hoje. Então, pouco dá a ideia de intensidade em relação à quantidade de sono que a pessoa conseguiu dormir. Dormiu pouco. Então, eu tenho aí a ideia que ela não dormiu tanto quanto gostaria. Então, eu tenho uma intensidade para menos, tá certo? Uma intensidade negativa. Então, quando eu digo advérbio de intensidade, não é só para mais, mas também para menos. Ainda em relação à classificação dos tipos de advérbios, nós temos os de afirmação. Se a gente tem o advérbio de negação, é normal que a gente também tenha o advérbio de afirmação, que seria o oposto. Então, sim, certamente, realmente, claramente, evidente, evidentemente, eu estou confirmando, afirmando algo. Por exemplo, certamente o Brasil poderá ser, faltou aqui, um país desenvolvido. Ou seja, quem disse isso aqui tem a certeza, né, e a esperança de que o Brasil seja futuramente um país desenvolvido. Então, quando eu digo certamente, realmente o Brasil poderá ser um país desenvolvido, eu estou afirmando algo. Tá certo? Então, esses foram os tipos de advérbios que a gente viu na aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado direitinho. Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste novamente, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.